Gente, eu já escapei aqui 2 vezes. Mas agora tá legal. O Mário? O Luca? Então é assim, gente. Boa noite para todo mundo. Uma grande alegria a gente estar reunido de novo aqui, né? Nós estamos, acho que é na 4ª segunda-feira do curso de Maria, né? E hoje é a Sandra que vai falar para a gente sobre os dogmas marianos, né? A Sandra Tartari é parceira nossa aqui na Missão Mariana Braga, na Maristela. Já fizemos muitas missões juntos, e ela é uma das coordenadoras do acampamento Magnífica. A gente tem aqui na nossa paróquia, acho que são ao todo, se eu não estou enganado no número, 19 acampamentos diferentes que a gente realiza. Uns deles tem 2 por ano, e por essa conta é que a gente tem 26, 28 acampamentos por ano, né? Mas um desses acampamentos a gente chama de acampamento Magnífica. A gente agora, esse ano, acho que ia ser a 5ª edição, se não me falha a memória, e a Sandra é uma das coordenadoras e criadoras, né? Ela que participou do desenvolvimento dos dias de acampamento, que trata os 3 dias, o tempo inteiro de Maria, né? E eu aproveitei que a gente estava necessitando aí de um apoio num dos dias, e aí sabia do conhecimento dela, né? Conhecia a experiência que ela tem, a experiência de vida com Maria, a experiência com o acampamento Magnífica. Por isso fui chamá-la e trazer ela para esse curso com a gente. Então, Sandra, seja bem-vinda, e todos que estão aí presentes, ao final, prestem atenção, que com certeza vão ter muito que aprender, e ao final explorem. Se tiver pergunta a fazer, pergunta para a Sandra aí, que a Sandra no assunto. A Sandra participa na paróquia, né, na Maristela, é ministra pastoral da saúde, na verdade é o Ministério Extraordinário da Eucaristia, na ala feminina da nossa paróquia, né, que é separada, feminina da masculina. Então, uma pessoa de participação bastante ativa na comunidade, na paróquia, e uma pessoa bastante espiritualizada. Com certeza tem conhecimentos e tem espiritualidade para transmitir, experiência para transmitir para nós todos. Tá certo? Alceu, você conduz uma oração inicial aí, invocando a bênção de Deus, do Espírito Santo, sobre o dia, sobre a Sandra, e na sequência já passa a palavra para ela. Tá bom? Um beijo a todos, e que todos nós tenhamos um bom aproveitamento nesta noite. Amém. Alceu? Amém. Então estamos reunidos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gratidão a Sandra, a você, Áureo, ao Yuji, e a todos que estão participando, sempre assíduos aí para ouvirmos mais uma formação de nossa mãe, que ela vem transformando as nossas vidas, e que o Espírito Santo continue iluminando, então, a Sandra, como vem acontecendo, que o pensamento dela, a inteligência, a sabedoria, o discernimento, seja expandido ainda mais pelo Espírito Santo, e que essa luz, através dela, nos traga a chave para os nossos corações, para Maria ficar sempre dentro dele. Vamos pedir pela família dela, por todas as nossas famílias, que Maria faça morada em nossos lares e nossas casas. Então, que o Espírito Santo te ilumine, Sandra. Nós vamos fazer uma oração pedindo isso a ele e a Maria também. Vamos estender nossas mãos, então, a Sandra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sandra, fica à vontade. Obrigada, Alceu. Boa noite para quem eu ainda não falei boa noite. A gente estava conversando aqui e o pessoal foi chegando. Dizer realmente da alegria de poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho de Maria. Conforme vocês foram chegando, eu não conheço, né? E aí eu fui olhando aqui, as pessoas chegando, e a sensação que eu tinha era de quando a gente lê na palavra que as pessoas iam ao encontro de Jesus. Onde sabiam que Jesus ia passar, as pessoas iam ao encontro. E ver vocês chegando, cada hora um chegando, cada um vindo ao encontro de Jesus. E foi Jesus que deu para a gente Maria. E foi Jesus que pediu para ela ser nossa mãe e pede para a gente que sejamos filhos amorosos. E vocês todos buscando conhecer e buscando viver Maria, não tenham a menor dúvida de que vocês agradam muito Jesus. É da vontade de Deus continuar se servindo de Maria. A gente fala que Deus quis se servir de Maria lá atrás para gerar Jesus, né, no ventre dela, o homem, e ele quis continuar se servindo de Maria para gerar Jesus hoje no nosso coração. Então, para mim é uma honra muito grande poder vir aqui e falar um pouquinho para vocês de dogmas marianos. Dogmas que foram as coisas que a igreja foi esclarecendo ao longo da nossa história. Eu até falei com o Áureo hoje à tarde que antes de entrar propriamente dito nos dogmas marianos, eu queria falar com vocês sobre dogma. O que é um dogma? Até peço desculpas se todo mundo já sabe, mas eu acho muito importante a gente relembrar o que é o dogma. A nossa fé católica, ela tem a base na oração do creio, no Pai Nosso e nos 10 mandamentos. Aqui é a estrutura da nossa fé católica. Quando a gente professa que você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, você vai professando tudo o que a Igreja Católica propõe para a gente. A nossa fé católica, então, é alicerçada em cima disso. Nada que contrarie o que está nos 10 mandamentos, no Pai Nosso e na oração do creio, não é reconhecido por nós. E dentro da nossa fé católica, a gente tem a doutrina da Igreja Católica, que a gente professa lá no creio. Creio na Santa Igreja Católica. Essa mesma igreja que tanta gente critica, que tanta gente joga tanta pedra, ela é santa. Ela é santa porque Jesus a instituiu e Jesus nomeou o primeiro Papa e Jesus prometeu e cumpriu, enviando o Espírito Santo para iluminar a nossa igreja. Então, a nossa igreja é a igreja fundada por Jesus. E a doutrina da nossa igreja é o que vai nortear a nossa vida e alicerçar a nossa espiritualidade.
A nossa fé, como eu falei, ela é creio, Pai Nosso e os 10 mandamentos. A doutrina da nossa igreja, ela é alicerçada em 3 pilares: a Bíblia, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Os nossos irmãos protestantes não reconhecem os nossos dogmas, a nossa tradição, porque eles falam que não está na Bíblia. E eles só acreditam no que está na Bíblia. Eles falam que o resto é invenção da Igreja Católica. Muito bem. Jesus morreu e o Novo Testamento começou a ser escrito 50 anos depois. Entre 50 e 100 anos foram escritos os evangelhos e as cartas. Só que a igreja não começou ali. A igreja começou quando Jesus enviou o Espírito Santo no cenáculo. E ali eles começaram a divulgar a fé. Então a gente vê que a nossa fé é anterior à Bíblia. Então a gente fala que a Bíblia, ela é palavra de Deus. A Bíblia é inteira inspirada pelo Espírito Santo. Tudo que tem nela é verdade. Mas a palavra de Deus não é só a Bíblia. A palavra de Deus, ela está além da Bíblia. A palavra de Deus, ela vem na tradição e no magistério. No Evangelho de João, ele falou: Jesus fez muitas outras coisas, que se fossem escritas uma a uma, nem que no mundo inteiro a gente não ia ter papel e livro para escrever. E essa tradição que foi sendo passada pelos discípulos não é uma tradição cultural, familiar, é uma tradição divina. Os discípulos, ao receberem o Espírito Santo, Jesus falou: ide e pregai. Ele não falou ide e escrever livros. E eles começaram a pregar, inspirados pelo Espírito Santo, a pregar as coisas que Jesus ensinou. Então, quando a gente fala em Bíblia, ela é 100% a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não se esgota na Bíblia. As coisas que Jesus nos ensinou, as coisas que Jesus nos deixou, como a nossa liturgia da missa, como os nossos símbolos católicos que não estão na Bíblia, eles foram transmitidos a partir dos nossos primeiros papas, a partir dos nossos discípulos, apóstolos, pelo que Jesus falou para eles. Porque Jesus falou para eles muito mais do que está na Bíblia. O que está na Bíblia é perfeito, é maravilhoso, é eterno, é infalível, é o nosso manual de vida, é o segredo da gente alcançar a vida eterna. Mas a nossa santa tradição, que não é uma tradição cultural e nem familiar e nem popular, é uma tradição divina, ela tem equivalência com a palavra que está na Bíblia. E tem também o magistério. O magistério, ele é o ensino. A gente fala que o magistério, ele é o depósito da fé, que foi confiado ao Papa e aos discípulos. A gente crê que a revelação se findou com a volta de Jesus para a casa do Pai. Quando Jesus morreu e ressuscitou, com ele e ali acabou a fase de revelação. Tudo o que Jesus falou era revelação. Daqui para frente, tudo o que a igreja falar através do magistério é ensinamento a partir do que ele falou. O Espírito Santo que Jesus enviou capacita e dá poder para o Papa e autoridade para ele, para entender a palavra de Deus e nos ensinar. O magistério transmitido pelo Papa
ele é a explicação, ele é o ensinamento da palavra de Deus que Jesus deixou para nós. E dentro desse magistério que vem os dogmas. O dogma, ele nada mais é do que uma declaração de uma verdade. O dogma, ele é sempre proclamado pelo Papa, através do Espírito Santo, e ele é a revelação de uma verdade de fé. Muitas vezes a gente começa a mergulhar mesmo, e a gente começa a crer em coisas que às vezes não está escrito. E aí a igreja, o Papa, auxiliado por seus bispos, eles se debruçam nesses ensinamentos. Até que eles tenham a certeza para proclamar esse dogma. Uma vez eu ouvi uma coisa do padre Paulo Ricardo, que ele assim mudou a minha vida espiritual, e eu queria partilhar com vocês. Padre Paulo Ricardo, falando de palavra, de caminhada da nossa vida espiritual, ele dizia que muitas vezes a nossa vida, a nossa caminhada, é como que a gente estivesse remando um barco muito pesado, contra a correnteza dos nossos preconceitos, contra a correnteza do mundo que vem querer tirar da gente as coisas de Deus. Então, a nossa caminhada muitas vezes fica pesada, fica sofrida, parece que a gente está contra o mundo. E aí o padre falou assim, que quando a gente permite que o Espírito Santo venha, quando a gente permite a ação do Espírito Santo nos nossos ouvidos, no nosso olhar, no nosso coração, é como que se abrissem as velas. E aí o vento sopra. E aí o vento do Espírito Santo vai jogar o nosso barco, vai levar o nosso barco lá para aquelas águas mais profundas que a gente tanto fala que a gente quer ir. Lá para aquelas águas mais profundas que a gente vai entender a beleza do plano de Deus para a nossa vida, para a nossa salvação. E é lá nessa água mais profunda, inspirada pelo Espírito Santo, que a gente vai conseguir entender a grandeza de Maria nesse plano de Jesus para a nossa salvação. Não sei vocês, eu lá atrás, eu achava que a devoção mariana era uma coisa ingênua. Antigamente vou falar de mim, eu via as devotas marianas, aquelas senhorinhas, e eu, dentro da minha ignorância, da minha soberba, eu achava que elas tinham uma devoção ingênua mesmo. E muitas vezes eu falava assim, nossa, né? Eu achava que aquilo era pouco, que Jesus era muito mais, e que elas estavam presas ali em imagens e coisas. Mas aí eu comecei a olhar para elas e comecei a ver uma pureza, comecei a ver uma mansidão que eu não tinha. E aí eu pedia para Deus. E eu comecei a reconhecer na minha vida milagres que eu sabia que eram alcançados pelas mãos de Nossa Senhora. E eu, quando eu ia me dirigir para ela, para rezar e agradecer, eu não via de mim para ela o mesmo amor que eu via dela por mim. E eu pedi isso para Deus, que eu queria isso. Que eu queria esse coração manso e humilde que a gente pede para Jesus, para que eu pudesse conhecer a mãe dela. E eu comecei a ver naquelas senhorinhas a pureza que eu não tinha. Eu comecei a ver naquelas senhorinhas que se reuniam para rezar o terço a profundidade que eu não tinha. E aí eu me rendi a Nossa Senhora. E aí que veio o acampamento Magnífica. Quando me convidaram para participar do Magnífica, não era do Magnífica, era para a gente montar o acampamento. Na hora eu falei, é resposta. Eu peço e Deus está me concedendo essa graça. E conforme a gente ia estudando,
eu fui vendo que Nossa Senhora precisava entrar primeiro no meu coração. E a partir do meu coração, eu ia conseguir entender as coisas que muitas vezes a Bíblia não explica. Eu ia conseguir entender no meu coração, eu ia conseguir afastar do meu coração as críticas e preconceitos que tantas vezes a gente ouviu falar sobre ela. E é dentro dessa visão, é dentro desse mergulhar no plano de Deus, é dentro desse obedecer, quando Jesus me fala, eis aí a tua mãe, que eu queria falar com vocês dos dogmas marianos. O dogma, nenhum dogma é facultativo. Todo dogma, porque ele é inspirado pelo Espírito Santo e ele é revelação divina, ele é tão imutável quanto a palavra que está na Bíblia. Ele é eterno, assim como a palavra de Deus, que é eterna. A gente fala que Deus não muda. Desde lá de Gênesis até hoje, o que Deus falou não muda. A gente que fica querendo adaptar, né? Ah, mas era lá, agora é diferente. Não, é o mesmo. E o dogma, ele é o mesmo, sempre. Tanto que, se um papa, um dia, uma vez na vida dele, decidir que ele vai revogar um dogma católico, que não precisa ser mariano, qualquer dogma, ele pode ser até excomungado. Porque negar dogma é negar a palavra de Deus. Negar dogma é você desobedecer o que Jesus propôs para a gente. E o dogma mariano, assim como todos os outros dogmas, não é opcional, ele é obrigatório. Só que eu quis dizer para vocês sobre esse Espírito Santo que vem abrir a vela do nosso barco, porque eu nunca quis que o obrigatório fosse algo contrário à minha vontade. Eu sempre quis me adequar de coração à nossa doutrina. E eu vejo a grandeza da nossa igreja, que se de um lado ela me propõe, até por caridade, que eu obedeça, que seja obrigatório, mas ela também me oferece a possibilidade de que desse obrigatório eu una com amor. E aí vem perfeito, porque vem pela minha obediência, vem pelo meu conhecimento, mas não conflita com o meu coração. Para mim, as coisas de Maria, elas vêm sempre no meu coração. E aí, quando eu consigo entender o que eu já aceitei, eu sinto uma paz, eu sinto um amor, e pode falar que é louco, mas aí eu confirmo, falo, é. Não porque só que eu não acredito no dogma, só porque é da igreja, ou não é nem só, né? Porque, auxiliada pelo Espírito Santo, eu tenho tido a graça de vivenciar essas coisas. E de, eu falo assim, conhecer. Conhecer além do aspecto intelectual, mas de conhecer, de viver. Conhecer, de buscar a Nossa Senhora para o meu dia a dia. E buscando, agora voltando no dogma, e a igreja buscando trazer para a gente essa estrutura religiosa, buscando trazer para a gente esse chão que Jesus quis nos deixar, que é Maria, buscando trazer para a gente essa mãe e explicando para nós a importância de Maria, a igreja proclamou 4 dogmas: maternidade divina, virgindade perpétua, Imaculada Conceição e Assunção. Maternidade divina é um dogma, foi o primeiro dogma proclamado pela Igreja relativo a Nossa Senhora. Ele foi proclamado em 431 depois de Cristo. Pela maternidade divina, a Igreja declarou que Maria é mãe de Deus. Na época, havia muita controvérsia, porque eles falavam assim, como que pode
Maria, sendo uma criatura, ser mãe de Deus que é o Criador. Então, dentro mesmo da igreja, tinha uma dicotomia, né, uma duplicidade, que um segmento da igreja entendia que Maria era mãe de Jesus homem, que Jesus tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. As duas, 100%. Jesus foi 100% homem e 100% humano. E dentro da igreja tinha uma ala, né, um entendimento de que Maria, com todas as honras que tem lá na narração de Lucas, onde o anjo desceu e falou, você é cheia de graça, tal, Maria tinha sido escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, a mãe biológica de Jesus. Isso já seria extraordinariamente maravilhoso. Mas havia um outro entendimento de que Maria era mãe, sim, de Deus Pai, de Deus, de Jesus na sua divindade. E aí, dentro desse, ocorreu em Éfeso, 431, que o Papa proclamou que Maria veio não apenas na natureza humana de Jesus, mas que ela veio para ser mãe também da natureza divina de Jesus. Então, a partir da proclamação desse dogma, a Igreja reconheceu que Maria, ela é mãe de Deus. E aí todos tiveram que se curvar para isso, para esse dogma da Igreja, para essa verdade. Os que contestavam isso, eles falavam que não tinha cabimento, porque Deus era anterior a Maria. E Maria era criatura. A Maria, ela tem um tempo biológico de nascimento, de vida. Como que ela poderia ser mãe de um Deus que é eterno? Um Deus que ele fala, eu sou. E aí, dentro do ensino do Papa, ele entendeu, inspirado pelo Espírito Santo, que Maria já foi escolhida por Deus lá em Gênesis. Lá, quando Adão e Eva quebraram a aliança que eles tinham com Deus, Deus falou, porém inimizade entre ti e a descendência da mulher. E que essa mulher era Maria, escolhida por Deus desde a eternidade. Essa mulher era Maria, que Deus já tinha escolhido para ser mãe do filho dele, que já sabia que ia descer aqui e que ia resgatar todos nós, através do sim dela. Então, o primeiro dogma que a igreja proclama é a maternidade divina. Maria, ela é mãe de Deus, de Jesus, tanto na vida física, biológica, humanidade de Jesus, como na divindade de Jesus. O segundo dogma mariano é a virgindade perpétua. Deixa eu ver só se é a virgindade ou se é a virgindade perpétua. Pela virgindade perpétua, a igreja proclamou que Maria foi virgem antes, durante o parto e após o parto. Esse dogma é importante porque comprova que ao extraordinário, ao sobrenatural de Jesus, tudo é extraordinário. Maria, ela só teve Jesus. Na passagem fala que Maria, quando ela deu à luz, ela embrulhou Jesus e acolheu. Os médicos, os cientistas falam que essa continuidade do parto seria incompatível com um parto dolorido, com um parto sofrido, igual nós mulheres temos. Então, quando a igreja proclama que ela foi virgem antes, está em Lucas, né? Lá atrás já falava, em Isaías já falava, virá uma virgem que dará à luz. E Maria fala, como vai ser isso? Eu não conheço homem algum. E aí depois, lá na frente, as pessoas questionam, os nossos irmãos evangélicos falam,
Tinha passagem que fala, lá fora estava Maria e seus irmãos. Ah, não é esse Jesus, filho de José, irmão de não sei quem? Para os evangélicos, nossos irmãos protestantes, que só acreditam na Bíblia e não acreditam nos dogmas, não acreditam na nossa tradição, Maria teria tido outros filhos. Mas para a Igreja Católica, ela não teve. E tem ali todo um desdobramento de que ela não teve mesmo. Porque se ela tivesse outros filhos, quando Jesus morreu na cruz, Jesus teria ali os outros irmãos com ela. Ou ela teria seguido com os outros filhos dela. Mas não. A palavra fala que João levou ela para casa. Então é mais uma demonstração de que ela não teve filhos. E que ela foi virgem antes, durante o parto e depois do parto. O dogma da virgindade perpétua de Maria vem nos mostrar que ao excepcional, tudo é excepcional. Que o nascimento de Jesus, ele é cercado de toda uma excepcionalidade mesmo, né? Jesus não é igual a nós em nada. Ele quis ser igual a nós na humanidade para nos ensinar. Mas ele é Deus. E essa mulher maravilhosa que foi escolhida para ser a sua mãe, ela também, por ser cheia de graça, ela não é cheia de graça só em quantidade. Ela é cheia de graça em plenitude. E essa mulher continuou virgem, por opção dela, por amor. Ela e José fizeram o propósito da castidade. E o terceiro dogma que a gente vai falar é o dogma da Imaculada Conceição. Imaculada Conceição, o que é? A Igreja proclama que Maria foi concebida sem pecado, desde a concepção de Joaquim e Ana. Concebida sem pecado, antigamente eu vou falar de mim, tá, gente? Eu lá atrás eu achava que concebida sem pecado era que Joaquim e Ana não tinham tido relação sexual para ter a concepção de Maria. Antigamente eu achava que a concepção de Maria tinha sido como a concepção de Jesus. Jesus foi concebido sem relação sexual pela ação do Espírito Santo. Maria não. Maria ela foi concebida naturalmente. Joaquim e Ana tiveram a relação sexual e Maria foi concebida ali. Tem um evangelho apócrifo que fala sobre o nascimento de Maria, fala que Joaquim e Ana não tinham filhos e que, por não terem filhos e já serem idosos, eles eram considerados, como que eu diria assim? Era uma coisa negativa. Então, Joaquim não podia fazer oferta no templo, era como que se fosse um castigo. E num determinado momento, Joaquim se afasta de Ana, vai para o deserto para rezar, e Ana fica sozinha, em oração também. E o anjo visita Joaquim lá no deserto e fala para ele: volta, porque você vai ter um filho. Então Joaquim volta, e aí Nossa Senhora é concebida. Então teve um tempo que se falava, tem alguém que fala que a Nossa Senhora teria sido concebida lá, nesse milagre, mas não foi. Ela foi concebida milagrosamente, já que ele era idoso e eles não conseguiam, por uma anunciação do anjo que foi lá e falou: volta lá, porque para Deus nada é impossível. Só que Deus preservou Maria do pecado original, por antecipação dos méritos de Cristo. Aquela mulher que tinha sido escolhida para gerar o Filho de Deus, aquela mulher que foi escolhida para ser o primeiro tabernáculo, aquela que ia abrigar no seu ventre, ela não podia ser uma mulher normal. E Deus preservou ela. Se todos nós nascemos com a mancha do pecado original, em virtude do pecado de Adão e Eva, essa concupiscência que nós temos, né, por culpa de Adão e Eva,
que a gente fala que esse é um pecado que não é praticado, é um pecado herdado, Maria não teve esse pecado, por antecipação dos méritos de Cristo. Para que ela fosse 100% pura, para que ela fosse 100%, qual a expressão que eu podia usar para ilustrar? Divina. Não que ela fosse Deus, ela não é Deus, mas Deus fez um ser todo especial para que pudesse gerar o filho dele. Então esse é o dogma da Imaculada Conceição. Nossa Senhora foi preservada de toda a mancha. E aí tem as comprovações disso. Quando ela apareceu para Bernadette, lá em Lourdes, né? É Lourdes? Acho que é Lourdes. E aí ela pediu, olha, constrói uma capela, cava aqui uma água que vai ter cura, tal. E a igreja discutia sobre isso. E aí Bernadette foi até o bispo e falava, olha, uma mulher, tal. E o bispo não acreditava nela, falava, vai lá e pergunta o nome dela. E aí ela foi lá e perguntou, e ela falou, eu sou a Imaculada Conceição. Então, naquele momento, aquele bispo, ele teve a comprovação, que era Nossa Senhora que falava com Bernadette, e ele teve a comprovação do dogma da Imaculada Conceição. E através das curas que foram realizadas lá naquele lugar, a igreja comprovou a realização do extraordinário de Deus. Porque as pessoas falavam que jamais podia ter essa ação sobrenatural. E através de Nossa Senhora, que mandou cavar um buraco de onde nasceria um rio e muitas pessoas seriam curadas, ela trouxe a comprovação desse dogma. Tanto da Imaculada Conceição, como da possibilidade concreta de forças espirituais, sobrenaturais, agirem no nosso mundo. O dogma da Imaculada Conceição, ele reforça a intervenção de Deus no nosso mundo. Ele reforça o poder de Deus para criar tudo tal como ele criou em Gênesis. Muitas vezes a gente pensa assim, ele criou lá atrás, ele não cria mais, ele cria. Ele cria todos os dias. É a gente que precisa abrir o olhar para ver. Só que muitas vezes ele, pela misericórdia dele, porque às vezes para mim não basta eu olhar um botão de rosa hoje e amanhã eu ver que ele desabrochou e eu reconhecer ali a força sobrenatural de Deus. E Deus, pela misericórdia dele, ele vem em nosso socorro e nos proporciona milagres como esse, para que nós, pessoas de cabeça dura, pessoas de pouca fé, que a gente possa acreditar. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus que quis se misturar com a gente desde o começo. Esse é o nosso Deus que lá em Isaías falava que o meu nome estava gravado na mão dele. Gravado, quando Deus fala gravado, ele não fala escrito. Porque o que está escrito apaga. O que está gravado, para você gravar, você faz um sulco na pele. É nesse sulco que Deus se mistura com a gente. É nessa intenção de se misturar que ele desceu aqui, através de Nossa Senhora. E é com todo esse amor que, através de Nossa Senhora, ele tem comprovado essa ação dele para a nossa salvação. E o último dogma proclamado é o da Assunção de Nossa Senhora. Através desse dogma, o Papa, a Igreja, proclamou que, terminando a sua vida aqui na Terra, Nossa Senhora foi assunta ao céu, em corpo e alma. Assunção é diferente de ascensão. Jesus ascendeu ao céu por força dele. Ele era Deus. Ele não precisou de ninguém para levá-lo de corpo e alma para o céu. Nossa Senhora era criatura. Ela não tinha essa força. Jesus veio e buscou. Jesus antecipou em Maria
a nossa ressurreição. A gente falou lá atrás que Nossa Senhora foi concebida sem pecado por antecipação dos méritos de Jesus. Para prepará-la para receber o Filho dele, Deus preservou ela de todo pecado. Só que por mérito dela, ela foi assunta ao céu. No mundo aqui, somente 2 pessoas humanas pisaram aqui e nunca pecaram: Jesus e Maria. Sem tirar, pelo amor de Deus, gente, nenhum mérito de Jesus. Jesus era Deus. Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. Mas Nossa Senhora, por isso que ela é o nosso exemplo, ela nunca pecou. E ela era humana. Humana como eu e como você. Mas quando a gente fala que Nossa Senhora nunca pecou, não é porque ela nunca fez nada. Muitas vezes a gente tem uma interpretação errada de pecado, né? Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz... Nossa Senhora nunca pecou porque ela nunca pensou nada que contrariasse Deus. Ela nunca sentiu nada que magoasse o coração de Deus. Nossa Senhora foi assunta ao céu pelos méritos dela. Porque ela, por amor, obediência, fé, ela foi 100% agradável a Deus. Se ela lá atrás, quando o anjo chegou para ela e falou, você é cheia de graça. Quando ela morreu, ela conservou toda a graça dela. E ela ganhou mais. Eu fico pensando que se Maria, se Deus encerrasse a missão de Maria ali na cruz, Jesus morreu, ressuscitou, Maria teria acabado. Se ela fosse só mãe de Jesus, biológico, ela teria acabado a missão mais linda que Deus poderia ter confiado a um ser humano. Ela teria acabado ali na cruz da maneira mais extraordinária, maravilhosa. Mas Deus não quis. Deus quis que ela continuasse a missão dela. Deus quis continuar se servindo dela. A palavra fala que dali ela foi para o cenáculo com os discípulos e eles perseveraram até a vinda do Espírito Santo. É a última passagem que se tem de Maria. Quando o Espírito Santo veio, ela estava com os discípulos no cenáculo. Depois, a Bíblia não fala mais de Nossa Senhora. E aí, a gente vai se socorrer do nosso magistério. A gente vai se socorrer do Espírito Santo, que vem e nos ensina que Nossa Senhora foi assunta. Nossa Senhora subiu ao céu. Quando o Papa Pio XII proclamou esse dogma em 1950, eu li esqueci como é que chama, acho que era Epístola que fala. E aí ele foi lendo, né? E ele foi tomado de tamanha emoção que ele chorava e ria, e ele chorava e ria, que ficou muito claro para quem teve o privilégio de ouvir a proclamação do dogma, de que era a ação de Deus, de que era a ação do Espírito Santo. Parece que quem tiver curiosidade depois procura, até a entonação da voz dele mudou. Algo de sobrenatural aconteceu ali, para comprovar para todo mundo que estava ali que era a ação do Espírito Santo, que era o reconhecimento da igreja, não só pela assunção de Nossa Senhora, mas pela nossa ressurreição. Jesus antecipou em Maria, na assunção dela, a promessa da ressurreição do nosso corpo, a promessa da nossa vida eterna. Levando a mãe dele para o céu, ele nos dá a certeza de que um dia nós também teremos o nosso corpo glorioso lá, junto ao nosso Pai, junto a Jesus e junto, se Deus quiser, a Maria.
os dogmas marianos, eles buscam trazer para nós católicos, de uma forma bastante didática, a importância de Maria. Talvez eu vá falar uma bobagem para vocês. Na minha catequese, lá atrás, a gente não dava importância para Maria. Eu não sei se isso foi uma limitação minha, mas Nossa Senhora, dentro do plano de salvação de Jesus, de Deus, ela tinha um papel como que secundário. E aí, hoje a gente ouve falar muito. Hoje a gente vê a igreja buscando trazer Maria. E todos os dogmas vêm ao nosso auxílio, vêm em nosso socorro, vêm para nos dar confiança. Porque nós somos impregnados de muito preconceito. Nós somos impregnados de muita desconfiança. Nós somos impregnados de um complexo de inferioridade que a gente acha que a gente não merece tudo isso. Que a gente acha que a gente nunca vai alcançar as virtudes de Nossa Senhora. E a igreja vem nos mostrando que a gente pode. A igreja vem nos mostrando que, da mesma forma que Deus quis e realizou em Maria pela vontade dela, porque mesmo sendo preservada de todo o pecado, mesmo sendo imaculada, ela pôde escolher. O sim dela não foi obrigatório. Mesmo tendo preparado Maria até ali, Deus não impôs para ela e não impõe para mim e para você. A Imaculada Conceição de Maria é, para mim, a prova de que, do mesmo jeito que Deus realizou com ela, Ele pode realizar comigo. Mesmo que eu não seja imaculada, mas eu sou escolhida. Eu sou amada. E tudo que Ele realizou, que tudo que Maria realizou na vida dela, pela fé, pela obediência, pela humildade, pela oração, pelo servir, Deus pode realizar na minha vida. Maria é o maior presente que Deus nos dá. Maria é a prova de que tudo que Jesus nos prometeu, Ele cumpriu. Eu costumo dizer que Jesus deixou um testamento para a gente. Conforme Ele foi falando, né? Jesus encarnado nos deixou a palavra, o Novo Testamento inteiro. Ali tem tudo, né? Ali tem dor, perdão, matrimônio, vida eterna, pecado, oração, jejum, ali tem tudo. Então Jesus nos deixou a palavra. Aí Jesus nos deixou a paz. Ele falou, eu vos dou a paz. Jesus nos deixou a Eucaristia. Acho que ele falou, esse povo não vai dar conta. Desculpa. Esse povo não vai dar conta. Então ele instituiu a Eucaristia, provando mais uma vez que ele ia estar conosco. Nos deixou o Espírito Santo e nos deixou Maria. Nossa igreja, nossa religião, a gente fala que não é uma igreja de prateleira, não é um supermercado, que você vai lá e pega. Ah, eu quero Eucaristia, mas eu não quero Maria. Eu quero o Espírito Santo, mas eu não vou cumprir a palavra. Ele nos deixou tudo e nos deixou Maria. Para nós que somos católicos, apostólicos romanos, que acreditamos que a nossa igreja foi fundada por Jesus, nós não temos a liberdade de escolher. Nós temos a liberdade de amar. Ele nos deixou Maria para que a gente, amando Maria, a gente ganhasse a vida eterna, com amor.
não com sofrimento. Com o Espírito Santo, com todo o testamento de Jesus, a gente vai caminhar aqui na terra igual Nossa Senhora, olhando para o céu. Nós vamos olhar para a nossa cruz de hoje, olhando para o céu. E a gente vai ter aqui na terra a alegria lá do céu. Porque as dores que a gente passa aqui, nós entregamos para Nossa Senhora. E ela entrega para Jesus. Então, só para finalizar para vocês, que nesses 4 dogmas, eu vou dizer a verdade, talvez não seja fácil de entrar na cabeça da gente. A maternidade divina. Não foi fácil de entrar lá atrás, até para os doutores da igreja. Concepções, igual eu falei, Jesus era Deus, era eterno, ela era criatura, como que pôde? Eu peço para vocês que iniciaram uma caminhada com Deus, que aceitem Nossa Senhora, que aceitem a doutrina da nossa igreja e que coloque para ela e para Jesus toda a nossa limitação. Aonde me falta fé, aonde me falta a certeza que Deus vem em meu auxílio e seu, para que a gente possa caminhar agradando a Deus. E caminhar agradando a Deus é caminhar com Maria. Caminhar com Maria é obediência. Construa uma vida com Maria. Abra o seu coração para que ela entre. Da mesma forma que Jesus não é invasivo, também ela não é. Só que ela, quando entra, ela muda a sua história. E eu posso te dizer, a vida com Maria, a nossa cruz fica muito mais leve. Amém? Eu não sei se eu me perdi muito, se eu falei demais, desculpa, eu estava preocupada com o tempo. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Áureo, faltou alguma coisa? Me acrescenta aí. Yudi, me ajuda. Se alguém mais quiser acrescentar alguma coisa. Alguém quiser perguntar? Foi ótimo, foi ótimo, muito esclarecedor e muito profundo, na verdade, né? Muito profundo. Temos que agradecer aí a sua palavra, a sua brilhante fala. Eu gosto de falar que o dogma da Theotokos, né, a Maria Mãe de Deus, tem, assim, embora não seja direto, não está escrito na Bíblia, Maria é a Mãe de Deus, ele tem suporte bíblico, né? Quando Maria vai visitar Isabel, que Isabel fala assim, de onde me vem a honra de receber a mãe do meu Senhor? O meu Senhor quem é? Né? Deus. Né? Mas, enfim, fico muito grato aí pela sua brilhante exposição e acho que a gente só engrandece o coração, tanto mais com a forma assim tão carinhosa e interativa, né, com que você fala de Maria, assim, a gente sente na sua fala a sua vivência, né, a minha mãe, né, afinal de contas é bem isso, né, porque Maria é não só mãe de Deus, mas mãe da igreja, né, que Jesus entregou lá na pessoa do discípulo amado, né? E se eu me sinto discípulo amado, ela é mãe da igreja e minha mãe também. A gente abençoe aí para responder, eu não, a Sandra. Levanta a mão aí, o Alceu está acompanhando pelo computador, né? E aí ele consegue visualizar todo mundo. Se alguém tiver, abrir o microfone e falar. Aproveita, fala aí, perguntas são feitas para esclarecer nossas dúvidas. Dúvidas a gente sempre tem, né? Se eu não souber, a gente vai pesquisar junto. E vai ser sempre muito bom a gente pesquisar junto e aprender junto.
Boa noite, pessoal. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Yudi, eu sou de Presidente Prudente. E a Sandra, ela foi a minha líder no acampamento. E hoje eu estou muito feliz aqui porque foi brilhante essa aula da Sandra, esses ensinamentos. Aprendi muito hoje. Muito obrigado, Sandra. E aí eu queria partilhar uma experiência com vocês. Como a Sandra disse, né? Ela é uma das coordenadoras do acampamento Magnífica, que é um acampamento lindo que nós temos aqui em Prudente. Eu não sei se já levaram na cidade de vocês, mas é um acampamento que só fala de Maria, do começo ao fim. Né? Então, para quem tem intimidade com Nossa Senhora, ou busca essa intimidade, é pisar no paraíso esse acampamento. E um dos temas abordados nesse acampamento, ele fala dos dogmas. Né? E eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa relutância de aceitar muita coisa. Sou meio turrão. Né? Eu assumo isso, é uma verdade. Né? E eu tinha dificuldade de entender esses dogmas mesmo, na minha racionalidade, na minha burrice, em não aceitar certas as crenças, eu tinha dificuldade. Eu fui com essa grande dificuldade para esse acampamento. E nesse acampamento, no dia que falou desse tema, logo na sequência teve a missa. E é óbvio que eu fui para a missa com aquela coisa, né? Dogmas, tentando entrar o dogma na cabeça, aceitar. Não, você não pode sair desse acampamento com essas dúvidas, né? Que coisa, como é que você vai sair, né? Com aquilo lá? E aí, na missa, no momento da comunhão, eu pedi para Nossa Senhora, né? Pedi para ela, não me deixe sair daqui com dúvida, com essa dúvida. Que imagine, gente, na hora da comunhão, eu estava pensando nisso ainda. E aí, nesse momento, a hóstia grudou no céu da boca de uma forma que nunca grudou na minha vida. Eu achava que nunca mais ia descolar. Ela grudou, parecia que tinha um super bonder lá. Não descolava. E aí eu entendi que era a resposta, era Nossa Senhora falando que estava ali comigo naquele momento. E aí eu repousei. Né? Eu nunca tinha repousado sem o pessoal da intercessão, sem o Santíssimo exposto, sem ter todo uma conjuntura maior assim, né? Era só uma missa. Eu nunca tinha repousado na missa. Eu capotei, gente. Não é que eu repousei, eu desmaiei mesmo. Literalmente desmaiei. E aí eu encontrei a resposta que eu precisava, né? Não foi através de palestra, da explanação, mas naquele momento foi mesmo. Eu e Nossa Senhora. Eu e ela, eu e a mãezinha, eu e a Imaculada, e ela falando, filho, você, meu filho amado, filho querido, você ainda tem essas dúvidas? Você não pode sair daqui assim. E eu pedi para ela. Né? E ali, a minha história com Nossa Senhora teve um novo recomeço. Foi lindo. E tudo que a Sandra falou para a gente hoje, para mim faz muito sentido. Então era isso que eu gostaria de partilhar com vocês, essa experiência pessoal sobre esse tema muito importante que está sendo abordado hoje e que eu tenho certeza que todo mundo tem um ponto de interrogação sobre isso daí, né? Alguns maiores, outros menores, mas fica lá. Sandra, muito obrigado, viu? Adorei. Eu só vou falar uma coisa rapidinho para vocês. Enquanto o Yudi estava falando,
eu lembrei de uma passagem minha com ele. O Yudi, quando fez o acampamento, ele voltou apaixonado por Nossa Senhora. Embora com esses questionamentos e tal, mas ele se apaixonou por ela. E eu me recordo um dia, era um sábado à tarde, e me ligaram em casa de última hora. Olha, era sábado, vai ter um retiro do Espírito Santo em Ibirarema e tá precisando de gente para intercessão. E a pessoa que ia não vai mais, tal, a gente precisa... Você pode ir? E eu falei, ai, né, não tô preparada. Que quando você vai para um retiro, né, você confessa, faz jejum, oração. Eu falei, nossa, não fiz nada, né? E falei, me dá meia hora para eu pensar. E aí eu fui para o meu quarto e fui rezar. Porque a gente não quer falar não para Deus, mas a gente também não se sente, eu não me sentia, né, digna, porque eu não tinha confessado, eu não estava preparada. E eu estava ali rezando e preocupada com a minha filha, né, porque eu vou deixar minha filha, precisa ter uma estrutura, né, não tinha, e era para sair ali, daqui a pouco. Dali a pouco o Yudi me liga, em casa, do nada, sábado à tarde atendi. Ele falou assim, olha, eu não estou entendendo bem, mas Nossa Senhora falou que é para você ir. Eu falei, não acredito. Ele falou assim, olha, eu não entendi nada disso. Mas eu nem ia ligar e ela está falando que é para você ir. Aí eu falei, então eu vou. E assim, eu estou comentando isso com vocês porque foi uma lembrança boa minha com ele e uma comprovação, né, de que Nossa Senhora ouve, de que Nossa Senhora, por graça de Deus, ela está no convívio celeste, né? Que embora a gente fale que somente Deus é onipotente, onipresente e onisciente, ela desfruta do convívio de Deus e por conta dessa permissão divina, ela consegue saber o que se passa no meu coração e no seu. Eu lembrei disso porque foi uma passagem muito boa minha com Yudi e que eu acho que comprova muito, né, do poder e autoridade de Nossa Senhora, para ela ir ajudando a gente a caminhar aqui, para a gente poder ficar cada vez mais perto do filho dela. A gente sempre fala que nada para em Nossa Senhora. Tudo vai para Jesus. Sempre. Eu só vou ilustrar um pouquinho essa passagem, que foi da seguinte forma. A Sandra foi minha líder do acampamento sênior, né? É onde aconteceu realmente a mudança da minha vida. E aí, nesse sábado à tarde que eu estava falando, era um sábado que ia ter a missa de encerramento do Cerco de Jericó. É uma missa, gente, que você tem que chegar super cedo, porque a igreja lota, né? E se você não chegar cedo, você não senta e você vai ficar lá muito tempo em pé, que é uma missa longa. Aí eu estou me preparando para ir, já atrasado para ir para o Cerco de Jericó, e aí Nossa Senhora, né, falando, oh, não, você tem um recado lá, passando, você tem que dar um recado. Eu falei, não, que recado agora? Não vou não, porque estou atrasada, não vou dar recado, eu dou um recado depois para ela, né? Não, você tem que falar agora. Eu falei, putz, então tá bom, né? Quando a mãe pede, é que nem mãe, né, gente? Quando a mãe pede, você não pode deixar para depois, tem que fazer na hora. Mesmo você vai ficar a missa inteira depois lá no Cerco de Jericó em pé. Aí o recado, mas não fazia sentido nenhum para mim. Falava assim, ó, você vai falar para Sandra o seguinte: vem, filha, que nós estamos te esperando. Eu falei, eu não vou falar um negócio desse, tá louca? Ela vai me achar que eu tô doido. Como é que eu vou ligar para minha Lília e falar, vem, filha, que nós estamos te esperando? Pô, aí ela falou, fala. Eu falei, então tá bom. Aí eu mandei uma mensagem, não foi nem ligação, mandei a mensagem escrito, ô Sandra, tem um recado para você, da mãezinha, o recado é o seguinte: vem, filha, que nós estamos te esperando. Aí ela respondeu, muito obrigado, é a resposta que eu estava esperando. Gente, aí é aquela coisa, né? Você faz uma coisa que não faz o mínimo sentido para você e faz todo sentido para o próximo, para outra pessoa.
né? Então é isso, é a presença de Nossa Senhora, essa intimidade das pessoas com Nossa Senhora e Nossa Senhora agindo, né? Só para ilustrar como é que foi. Realmente foi um momento lindo, né, Sandra? Obrigado, Alceu. Só para ilustrar um pouquinho de como que foi essa nossa passagem aí. Muito lindo mesmo. Alceu está aí, Erlon está aí. Então, Erlon, Boa noite. você mesmo pode... Ah, o Erlon apareceu. Oi, Erlon. Oi. Você pode, de repente, conduzir aí uma oração, um encerramento para nós, por favor. O Sandra, a Sandra não sabe, o Erlon é um parceiro nosso da Missão Mariana Braga, lá de Maringá. Tá? Ele, junto com o Alceu, é um dos líderes nesse grupo aí. Eu só posso falar uma coisa antes Pode. de encerrar? Queria dizer que lindo que vocês estão. 4 cidades, todo mundo buscando Deus, buscando Nossa Senhora. E o que o Yudi falou, né? De como que essa pandemia não calou a voz de Deus e não tirou, né, do nosso coração a vontade de buscar. Então aí você vê Guarapuava, Maringá, Palmital, a gente se unir, a gente estar junto para buscar conhecer mais. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje e assim dizer que eu estou achando lindo essa busca, né? Quebrando fronteiras, quebrando desafios, ultrapassando aí as dificuldades e a gente não desanimar. Agradecer ao Áureo por ter me chamado e agradecer a Deus por a gente estar sentado aqui para falar dele e buscar mais dele e da mãe dele. Foi muito bom conhecer vocês. Que a gente possa estar junto no acampamento Magnífica e em tantos outros, né? Que a gente possa estar sempre junto buscando as coisas do nosso Deus. Obrigada, gente. Desculpa se eu falei muito. Somos nós quem agradecemos. Pode falar, Áureo. Pode ir você. Pode concluir. Nós quem agradecemos aí o apoio dessa grande família de evangelização. O pessoal da Missão Mariana Braga, os nossos irmãos aí do Centro-Sul do Paraná, né, o seu pessoal do Acampamento Espírito Santo, que é muito mais do que 4 cidades, né? É uma grande família de vários lugares. E tudo começou graças à evangelização com o apoio da Missão Mariana Braga. Quero agradecer a cada um de vocês que participaram novamente dessa formação, aqueles que têm se empenhado em estar conosco aí, que têm buscado conhecer um pouco mais da nossa igreja, principalmente nesse período de pandemia, que eu acredito e torno a reforçar que é um momento em que Deus está aproveitando para fortalecer, né, para encher nossa mala de bagagem boa, de coisas boas, para que a gente possa ir para a viagem com o que tem de melhor dentro da bolsa. E essa viagem é a evangelização, é a missão, né? Que ano que vem com certeza virá, com certeza. Então, desde já, queremos agradecer a mãezinha, sua intercessão tão amada, tão querida, todo o carinho que ela tem conosco, todo o amor que ela derrubou sobre Jesus, que ela manifestou sobre o nosso Salvador, ela manifesta em cima de cada um de nós. Ela cuida de nós com o teu carinho de mãe, com o teu amor. Todas as vezes que necessitamos, ela nos coloca no teu colo materno, nos faz aquele carinho, nos coloca no teu regaço acolhedor. Assim como a gente sempre sonha nos momentos de desespero ter um colo para encostar, é neste colo que podemos encostar. Esse colo que leva as nossas lágrimas, os nossos prantos, as nossas necessidades ao Pai Eterno. A gente já havia feito um propósito no início de que
Pediríamos todos os dias para que a Nossa Senhora pudesse colocar no nosso caminho um momento de intimidade com ela. Peço para que cada um possa abrir o teu coração a cada novo dia e pedir isso, e clamar esse carinho de Nossa Senhora, clamar por essa intimidade, mas também que abra os seus olhos para as pequenas coisas do mundo, porque às vezes Nossa Senhora quer falar de uma forma tão simples aos nossos corações e a gente não consegue perceber. De uma forma doce, suave, sutil, e aí nós ficamos esperando grandes coisas e Nossa Senhora quer falar no pequeno algo muito grande para nós. Então que a Mãezinha continue a interceder por cada um de nós, continue a nos amparar, a levar nossas necessidades ao Senhor Jesus e a se antecipar às nossas necessidades. Diante disso, vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo a Santíssima Trindade pelo amor tão gigantesco que debruçou sobre Nossa Senhora desde a criação do mundo e por ter entregado a ela como nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora pode estar acolhendo cada um de nós, pode estar nos amparando. Com certeza ela está proporcionando um momento de intimidade com cada um de nós. Aquele que ainda tem dúvida, eu tenho certeza que no fim dessa formação não a terá mais. Amém? De Nossa Senhora, e eu comecei a ler. Gente, eu estou tão encantada com esse livro que, nossa, parece que me mudou de lugar, de tão maravilhoso que está sendo esse encontro com Nossa Senhora através desse livro. E eu estou ainda numa altura do livro, ainda tenho muito para ler, mas está maravilhoso. Eu queria falar assim que está valendo muito a pena tudo isso que vocês estão passando para nós. Esse conhecimento, esse momento, a graça de Deus na nossa vida, a transformação interior. Maravilhosa. Eu quero agradecer muito a Deus por ter colocado vocês na nossa vida. Muito obrigada. Amém. O livro é o Tratado da Verdadeira Devoção, não é esse? De São Luís Montfort.